Paz do Senhor, amados irmãos, Pastor Fábio aqui. O áudio agora sobre as colheitas de Israel. Talvez alguém diga, nós não somos israelitas. Nós cristãos não guardamos as festas judaicas, como fazem os judeus. Mas os judeus o fazem porque eles estão fazendo algo que é profético. As leis, na verdade, são festas que mostram algo que vai acontecer. Vou resumir para o áudio ficar bem curto, tá, irmãos? Todas as festas judaicas têm significados proféticos e Jesus as cumpriu, ok? Exemplo, festa da Páscoa. Jesus foi nosso Cordeiro Pascual e cumpriu. Aí logo após a Páscoa vinha pães asmos. Jesus cumpriu os asmos porque ele é o nosso pão sem pecados, sem fermento, porque asmo é pão sem fermento. E Jesus, o fermento significa pecado e verdade. Tanto que Paulo fala sobre os asmos da sinceridade da verdade. Jesus cumpriu pães asmos. Cumpriu também primícias quando ressuscita. Então Jesus, ele cumpriu essas 3 festas. E após a sua ressurreição, no dia de primícias, na festa judaica, após 50 dias, vinha Pentecoste. Por isso que é Pentecoste, porque são 50 dias após as primícias, 50 dias após a Páscoa, na verdade, vinha-se o dia de Pentecostes. E Jesus cumpriu o Pentecoste batizando os discípulos com o Espírito Santo. Então, sempre de alguma forma, Jesus cumpriu. Inclusive, ele fica 40 dias na terra e tem um porquê ele ficar de 40 dias. Depois os irmãos podem pesquisar aí na internet e você vai ver o que significa a contagem do Homer, ou a contagem dos feixes, que demorava 40 dias. Então ele fica 40 dias na terra. Então, todas as festas de Israel, de alguma forma, se cumprirá, tá? Então a figura do arrebatamento é a festa de trombetas. Por isso que o Senhor vem com a lei de Deus, com a trombeta de Deus, a trombeta soará. Você vai ver a trombeta falando sobre isso. Inclusive, a festa das trombetas é a única que ninguém sabe o dia nem a hora, porque é preciso ficar uma lá esperando aparecer a lua nova, descrita em Joel e também no Salmo. Ok? Tem que trocar a trombeta na lua nova, avisando que chegou a festa das trombetas, mas já é outro assunto. Vamos aqui para a colheita. Então a colheita também se cumprirá. Como é que se cumpre a festa das colheitas? Primeiro, Levítico 23, verso 10 diz: fala aos filhos de Israel, dizendo, quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, fizeres sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejam aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. Bom, Jesus, amados irmãos, ele morre na cruz e a colheita, na verdade, vamos voltar aqui um pouquinho. A colheita, na verdade, ela é feita em 4 fases de uma só colheita. Como é que são feitas essas fases? Primeira fase, vem as primícias, nós lemos aqui. Depois vem a colheita geral, depois tem a fase dos respigos, ou as espigas que caem no chão, e por último os 4 cantos. Então, na verdade, é uma colheita com 4 fases. E como é que funciona isso? Vou explicar a primeira colheita, depois vamos para o significado profético. A colheita era feita assim. Levítico 23:10 fala que quando os filhos de Israel chegassem na terra prometida e plantassem, eles tinham que trazer as primícias ao Senhor. Por quê? Você ia lá, tinha a sua plantação de trigo, você tinha a sua plantação, seu pomar, seja lá o que for, você tinha que levar a oferta de primícias ao sacerdote antes mesmo de fazer a sua colheita. Então você levava ao sacerdote a sua primícia, o sacerdote oferecia para Deus, ok, essa primícia, então o sacerdote autorizava a fazer sua colheita geral para você. Então você fazia a sua colheita geral, sendo que em Levítico 19:10 vai falar que quando tu fizeres a colheita da vossa terra, a beirada do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás na tua cega. Semelhantemente, não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixarás os pobres estrangeiros, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, tem outras referências de Deuteronômio 24.
primeira fase vinha as primícias, então você oferecia ao sacerdote e depois você podia colher para você e para sua família, tá, a colheita geral. Só que o que caísse no chão tinha que deixar para os pobres, segundo está escrito em Levítico 19, e os campos não podia colher, porque era para os peregrinos e para os forasteiros, ok? Então assim era feita. Quantas colheitas? Uma só. Mas só que havia essas 4 fases diferentes. Ok? E o que significa isso profeticamente? Primeiro, em 1 Coríntios 15, fala sobre a ordem da ressurreição. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E como é que isso funciona? Jesus, em Mateus 27, quando ele morre, há um grupo de santos que ressuscitam. Okay? Eu sei que algumas pessoas dizem que esses santos que ressuscitaram, eles ressuscitaram como Lázaro e depois voltaram a morrer, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eles ressuscitaram e depois da ressurreição de Jesus entraram na cidade santa. Ora, irmão, em Apocalipse capítulo 11, a cidade de Jerusalém é descrita tão pecaminosa que ela é chamada de Sodoma e Egito. Nessa época em que Jesus morre lá, né, dominada Jerusalém por romanos, mataram o Senhor, apedrejavam os profetas. Então ela não pode ser chamada cidade santa. Cidade santa é a Jerusalém celestial. Então, em Mateus capítulo 27, quando Jesus ressuscita, ele entrega as primícias ao Pai. Assim como tinha que se entregar as primícias ao sacerdote, o sacerdote oferecer a Deus, Jesus, ele quando morre, tá? Ele diz para... Olha só que coisa interessante. Jesus morre na cruz. Antes de morrer, ele fala para o ladrão, para o malfeitor, que hoje estarás comigo onde? No paraíso. Então Jesus vai ao paraíso com o malfeitor em espírito, enquanto o corpo de Jesus está na terra. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Quando Maria chega até Jesus, vai tocar, Jesus fala assim: não me toques agora, porque ainda não subi ao Pai, vosso Pai, ainda não subi. Entenda bem, Jesus disse não subi. Por quê? Porque logo após ressuscitar, Jesus não tinha subido ressuscitado ainda para levar as primícias. Então, mais na frente, você vai ver depois Jesus aparecendo para os discípulos, e Tomé diz: eu só creio se eu ver, se eu tocar. E Jesus aparece e fala para ele: me toca agora, Tomé. Aí Tomé: Senhor meu, Deus meu, toca aqui do meu lado. Então, vemos Jesus dizendo: não me toques. Depois vemos Jesus dizendo para Tomé: pode me tocar. Nos dando a entender que Jesus, nesse meio tempo em que ele ressuscita, que ele diz não subiu ao Pai, ele sobe ao Pai e oferta as primícias para o Pai, que é Deus. As primícias são aqueles santos que ressuscitam em Mateus 27. E a colheita geral? 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. É por isso que quem morreu vai ressuscitar primeiro do que nós que estivermos vivos para sermos arrebatados. Ok? Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, essa é a colheita geral, onde haverá um número sem tamanho de quantidade de pessoas que vão ressuscitar. Muitos. Desde 2000 anos para cá, desde o tempo que Jesus morre para cá, vai ressuscitar todos os santos, irmão. Todos os santos. Então, vai ser uma colheita geral muito grande. E qual a outra fase da colheita? Bom, os que ficarem, ok, que vão ficar, na grande tribulação vai ficar pessoas, só que, já foi falado até no grupo hoje, segundo está escrito em Apocalipse 6, muitos serão degolados, Apocalipse 13, que não adorar a besta, vai ser morto, Apocalipse 15, foi visto um grupo que saiu vitorioso da marca da besta, e a marca da besta será na grande tribulação, Apocalipse 20, houve aqueles que não adoraram a besta, receberam a sua marca, e por isso participaram da primeira ressurreição. Então, aí é que está a confusão dos pós-tribulacionistas. Eles dizem: mas aqui está a primeira ressurreição. Não, ali não diz que essa foi a primeira ressurreição no sentido da única ressurreição. Diz que aquela ali é a primeira ressurreição, e bem-aventurado aquele que tem parte da primeira ressurreição. Então, na verdade, a primeira ressurreição ela começa em Mateus 27, passa pelo arrebatamento e fecha-se esse ciclo da ressurreição em Apocalipse 20. Tá? E os feixes e os trigos, os grãos que caem no chão, que é para os pobres, significa os que ficarem na grande tribulação, que poderão também ser salvos. E também, irmãos, 4 cantos, na verdade, os 4 cantos significa Israel. Não é? Israel. Por quê? Porque você vai ver esse termo várias vezes na Bíblia, inclusive em Mateus 24, Jesus vai dizer que o Senhor enviará os seus anjos a juntar os seus escolhidos nos 4 cantos da terra. Quando fala-se 4 cantos, é uma linguagem que Israel entende que está falando, porque 4 cantos é uma linguagem que o israelita entende bem, porque todo ano ele
faz esse tipo de colheita, ele deixa os 4 cantos para depois. Então, há um porquê essas colheitas serem feitas desta forma: primícias, colheita geral, os feixes que caem no chão e os 4 cantos. Israel, conforme a Bíblia diz em Romanos 11, verso 29 diante, diz que os dons de Deus são sem arrependimento e que não quero, irmãos, que ignorem esse segredo, que Israel foi endurecido em parte até que toda a plenitude do gentio haja entrado. Então todo Israel será salvo. Que todo Israel, os 4 cantos que estiverem vivos por ocasião da vinda de Jesus. Então por que os anjos vão ter que fazer esse trabalho de juntar os escolhidos nos 4 cantos da terra? Porque tem pessoas hoje na terra que pode ser judeu e nem sequer sabe. Não é os que estão lá em Jerusalém que são judeus, porque nem todos que são de Israel, estão em Israel, são israelitas, ok? Não é porque a pessoa se diz judeu que é. Só Deus sabe se ela é. Porque se uma pessoa diz que é judaica, ela vai ter que dizer de que tribo é, ok? Da onde é a sua família. De onde... Tem pessoas que dizem que é judaica, judeu, só porque mora em Jerusalém. Mas ela pode ter ido para lá, a família pode ter vindo de outro país, alguns anos atrás. Isso não faz dela judaica. Não faz dele um judeu. Ele pode ser da religião judaica, mas não um judeu israelita. Tem que ter uma tribo para ser israelita. Então, amados irmãos, essa é, de forma resumida, a festa ou a lei das colheitas. A lei das colheitas tem a ver com a ressurreição dos santos. Sendo assim, se restar alguma dúvida aí para os irmãos, qualquer coisa, nós podemos responder aqui. Amém? Paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, amados irmãos, pastor Fábio aqui.